Desde que eu comecei a trabalhar com futebol, e já faz algum tempo, a gente escuta essas histórias. Né? Não, porque tem jogador que faz contrato, que faz contrato com namorada, que faz contrato com alguma mulher que ele eventualmente vá sair. Mas eu nunca tinha visto um contrato desses, né? Eu nunca tinha visto a prova material. E ontem a gente teve acesso aqui a um contrato desse tipo, que é um contrato que está circulando na Europa já há algum tempo e que eu tomei conhecimento porque ele chegou à Espanha e o Miguel Galán, que é um dirigente aqui, que ele é um famoso opositor da Federação Espanhola de Futebol, ele divulgou no X, né, no antigo Twitter dele, e fui atrás do Galã, já falei com ele algumas vezes, ele me passou esse contrato e realmente é um documento que é aterrorizante. Assim, ele tem cláusulas absolutamente esdrúxulas, como por exemplo, tem uma série, é uma série de, é como se fosse um checklist, né, do que se pode fazer, o que não se pode, tudo em teoria pactado antes de um encontro, enfim, antes de alguma relação. E um dos termos é falando disso, de se houver um estupro acidental, é exatamente esse o termo, o contrato está em inglês, mas ele também tem uma versão em espanhol. Se houver um estupro acidental, se acontecer alguma coisa ali que não estava nos itens anteriores, ele aí a mulher, né, a pessoa que assina o contrato, que consente no contrato, ela pode aceitar que isso foi um acidente ou ela pode dizer que não, que aquilo ali tem que ser conversado posteriormente entre as duas partes. É absolutamente esdrúxulo, né? Enfim, é uma situação realmente bizarra, mas isso acontece, Domitila, PVC, Hernan e Andrei, depois de alguns casos que a gente teve recentemente. O mais recente deles, do Rafa Mir, né, o atacante do Valência, chegou a ser preso por 2 dias, foi liberado e vai responder o processo em liberdade por agressão sexual a 2 mulheres em uma festa na casa dele. E o mais famoso dos casos, o caso do Daniel Alves, que foi condenado em primeira instância, está solto, mas vai ser julgado ainda em segunda instância, possivelmente ainda esse ano, e vai ser julgado no Tribunal Supremo da Espanha. Eu até falei com o Andrei ontem, né, sobre isso, e ele me explicava que esse contrato no Brasil ele não teria, esse contrato, esse formulário, ele não teria validade. Ontem eu consegui conversar com alguns advogados aqui também e me disseram que na Espanha também não, porque a lei espanhola ela prevê que o consentimento ele pode ser mudado, né? A pessoa pode mudar de opinião a qualquer momento, então não dá para você fazer um contrato prévio a qualquer tipo de relação. Mesmo assim, é aterrorizante, assim. Eu não sei nem qual palavra que eu uso para a gente ver que tem jogadores que estão passando em grupos de jogadores, entre eles, isso está circulando em grupos de jogadores, né? Do tipo, ó, galera, quem quiser sair agora, ó, tem esse contrato aqui, ó, tal, tem isso aqui para colocar para a pessoa assinar, não sei o quê, enfim. É uma mistura de prepotência com ignorância, com várias outras coisas, né, Domitila? Tiago, o que me deixa mais impressionada é que, diante de tantos casos de estupro envolvendo jogadores, em vez da Federação Espanhola e de outras federações pensarem, e os próprios jogadores, né, em medidas para se educar, para educar os companheiros, para entender a importância da educação mesmo, né, para saber que não é não, que parece uma coisa simples, mas a gente vê que na prática não é isso que acontece. Eles criam um documento para tentar se proteger com esse absurdo, não só jurídico, como um absurdo da humanidade, né? Perdemos como humanidade, PVC. Sabe que tem. Eu tava procurando onde é que tem no YouTube, tem um meme, não é um meme, não é um Porta dos Fundos, mas é um sketch que brinca com essa situação, né? Que o cara tá namorando com a menina e aí eles estão quase transando e aí o cara fala, não, assina aqui. Aí começa a fazer o checklist, aí ele fala, pera, já volto. Onde você vai? Vou no cartório registrar em cartório, reconhecer firma. É um absurdo, é uma brincadeira do YouTube que vira mundo real. É inacreditável. É inacreditável. É o que você está falando, cara. A relação é ou não é não. Isso vale para todo mundo. Isso vale para as mulheres mais, porque as mulheres são vítimas de estupro, evidentemente. Mas se você estiver no meio de uma transa e você disser, não, cara, não tô afim. Não quer, não quer. Qualquer pessoa, qualquer ser humano. Então, assim, é assustador, claro que é assustador. E é o que você falou, o que precisa investir é investir em educação, é investir em respeito, é investir em relações pessoais que sejam com base em respeito. É esse o ponto central.
E é um ponto, às vezes a gente acha que é só o jogador de futebol brasileiro, mas o atleta, de um modo geral, todos os atletas de alto nível, teve o caso do Mike Tyson, lá nos anos 90, né, que foi preso. Que todo cara que se achar acima da lei, ele não está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima do respeito e ninguém está acima da lei. O André, e o Thiago já adiantou, né, que na Europa, na Espanha, isso não seria aceito juridicamente, nem no Brasil, né? Eu acho que vocês tocaram nas questões mais importantes, né, que não são nem questões jurídicas, né, é uma questão cultural, uma questão de educação mesmo, da gente avançar como sociedade, da gente se humanizar, né? O não é não e o sim é sim. Isso é uma questão bem objetiva, ainda mais na intimidade. Agora, juridicamente, a gente pode dizer, e ontem eu falei isso com o Thiago, que era preciso dar uma olhada na legislação espanhola, mas a gente tem na legislação espanhola algo parecido com a legislação brasileira. O sistema jurídico ele é montado de acordo com algumas especificidades, né? Tu tem duas grandes ideias de direito, caminhos para o direito. Um se chama civil law, que é como o Brasil trabalha juridicamente e como a Espanha trabalha juridicamente. O que é isso? É um sistema jurídico que se baseia em normas escritas. Então, o que está escrito na legislação acaba sendo mais importante. E a gente tem outro sistema, que é o sistema do common law, que é na Inglaterra, que é nos Estados Unidos, que é um sistema jurídico que se baseia mais em precedentes judiciais e também em contratos estabelecidos. Então, obviamente que nenhum contrato, ainda mais num sistema como o nosso, Domitila, ele pode contrariar o direito. Mesmo sendo um contrato estabelecido antes de um momento de uma relação, esse contrato ele não pode contrariar o direito. O consentimento ele pode ser retirado a qualquer momento. Principalmente no nosso sistema, onde as leis são absolutas. Um sistema mais pactuado, mesmo assim, seria também um grande absurdo. O que eu entendo é que tanto no Brasil quanto na Espanha, pelo que o Thiago traz, esse documento não isenta ninguém de absolutamente nenhuma responsabilidade por uma agressão contra uma mulher. Poderia, claro que sim, e aí tanto no Brasil quanto na Espanha quanto na Inglaterra, ser usado como um elemento, mais um elemento de prova no caminho da defesa. Mas ele não possui um valor suficiente para, com base exclusivamente nesse documento, isentar alguém de uma responsabilidade por qualquer tipo de violência. Ou seja, esse documento, desacompanhado de outras provas, ele não vai isentar ninguém de uma responsabilidade criminal, nem no Brasil, nem na Espanha, e acredito que em nenhum outro lugar. Né? Mas, para mim, como advogado, como jornalista, eu conversei com alguns criminalistas, né? Essa é uma área que eu não domino, a área do direito criminal. O direito tem várias especialidades. Eu conversei com 2 advogados criminalistas no Brasil também para entender essa reportagem que o Thiago traz, trazendo para o Brasil, fazendo um estudo paralelo, aí, um estudo comparado para saber como é que seria no Brasil. E a ideia geral, o resumo geral, é que é um grande absurdo jurídico e que isso não vai servir para absolutamente nada. O não continua sendo não, a violência continua sendo violência e as mulheres estão protegidas pelo direito no Brasil. Então não é um contrato desse que pode ser imposto numa situação completamente constrangedora para a mulher que vai mudar essa realidade. Ou seja, Thiago, além de ser esdrúxulo, horroroso, uma perda como pessoa, esse contrato ainda é uma burrice, porque não vale nada. Então, acho que mostra um pouco que os jogadores realmente eles vivem no mundo à parte. Né? Eles acham que eles estão acima da lei ou que eles estão acima do sistema, né, judiciário, do sistema social em geral, a ponto de pensar que eles podem submeter alguém a um contrato e estarem absolutamente livres, né, de ter que cumprir a lei. Thiago, eu fiquei com uma dúvida aqui que talvez mais alguém tenha também. Isso é um documento formal que a Federação Espanhola está indicando para os jogadores fazerem, ou esse é um documento que individualmente os jogadores estão tentando fazer?
Não, esse é um documento, PVC, que ele tem circulado em grupos de jogadores. Não tem nada a ver com a Federação Espanhola ou com a Liga Espanhola. Não, em grupos de WhatsApp, grupos de, enfim, sociais, aí, de mídias sociais de jogadores, eles estão passando entre eles esse documento e falando, isso aqui, talvez ajude se tiver alguma situação tal. Vocês viram o que aconteceu com o Daniel Alves, viram o que aconteceu com o Rafa Mir, então vamos tentar nos proteger assinando isso aqui. Tanto que o documento ele não tem o timbre de nenhuma federação, de nenhuma associação de jogadores, nem nada disso, né? Ele está circulando como uma espécie de ajuda de ação entre amigos, né, entre os jogadores. O Miguel Galán, que foi quem fez a denúncia, ele me falou que recebeu esse documento já de jogadores da Liga Espanhola da primeira divisão, da segunda divisão, e que falaram para ele, esses jogadores, que receberam de atletas de outros países, e que isso começou na Inglaterra, tanto que o documento original, né, que é o que eu tive acesso, ele está escrito todo em inglês, mas já foi traduzido para outros idiomas. De qualquer forma, ele não tem um timbre de nenhuma associação, é bom a gente deixar isso claro. É realmente um documento aí dessa... Jogadores se falam, né, de diferentes países se falam muito e tentam se... vou usar uma palavra que não é exatamente adequada, mas eles tentam se ajudar em algumas coisas, e nesse sentido eles estão achando que estão se ajudando, mas é um documento que não tem nenhum valor, ou que tem pouquíssimo valor jurídico, como explicava muito bem o André antes. Perfeito. Thiago, muito obrigada pelas suas informações. Se você tiver qualquer avanço desse assunto, você, por favor, volte para a gente conversar mais. Tá legal. Um abraço para você, Domitila. Valeu, PVC, Hernan, Andrei. Um prazer sempre falar com vocês. Valeu. Andrei, antes da gente se despedir, tem mais um do Depay na Copa do Brasil. A CBF afirmou já que não vai inscrevê-lo porque já perdeu o prazo. Aí a questão é bem objetiva, tá, Domitila? A CBF tem um sistema automatizado e lá dentro do regulamento do campeonato está estabelecido prazo para inscrição. A inscrição vai até as 23 horas e 59 minutos de tal dia, até esse horário. Passando desse horário, o sistema não aceita mais. E ele não pode participar mais daquela competição de acordo com o regulamento específico da competição. Então, por isso que o Depay não vai poder participar da Copa do Brasil, mas vai poder participar do Campeonato Brasileiro. A Conmebol tem um outro sistema de registro de atleta, com outra orientação, com outro regulamento, com outro documento. Por isso ele também vai poder participar. Agora, na Copa do Brasil é bem objetivo. Ou tu chega com documento na sede da CBF, como precisava ser anteriormente, ou nas federações estaduais, no horário previsto, antes até 18 horas, até o funcionário fechar a casinha. Agora tem um documento que permite até as 23h59. Não adianta dizer que a Vivo, na tua casa, ou na federação, ou no teu clube, não estava funcionando na hora. Não vai funcionar. Essa desculpa não funciona. Porque precisa ser assim para o PVC, precisa ser assim para o André, precisa ser assim para a Domi, precisa ser assim para o Andrei. Né? É igual prazo de entrega de declaração de imposto de renda. Se você não entregou no dia 31 de maio, não adianta você dizer que deu pau na sua, que estava sem luz. Porque você podia entregar do dia 1º de abril ou dia 31 de maio. E mesmo sendo responsabilidade do clube que não passou o documento, não muda absolutamente nada, não passou. Que pena, né? Vamos escrever nos campeonatos que pode. Só antes de ir embora, eu lembro da frase do André aí, que me marcou um pouquinho de dor de cabeça para a CBF, PVC e Domi, e quem está acompanhando com a gente. Eu acho que essa semana, e a gente tem trazido aqui no De Primeira, e vocês têm conversado muito no De Primeira, tem duas questões que são importantes, que estão gerando irritação, estão gerando debate, e talvez tragam aprendizados importantes para o futebol. São duas questões muito importantes para a economia do jogo, para a proteção dos clubes e para a segurança jurídica. Primeiro, essa questão do São Paulo. O que vai ser feito agora nos regulamentos de campeonato e também no Código Brasileiro de Justiça Desportiva com relação a um elemento probatório importante e com relação a essa regra que determina 48 horas da apresentação da súmula. Isso vai ser discutido, isso vai ser mudado. Isso está trazendo uma dor de cabeça para a CBF. E ela vai ter que... Ela tem gente competentíssima lá dentro, sou amigo de muitas pessoas lá dentro que trabalham no jurídico e obviamente que eles vão trabalhar com isso e estão pensando nisso. Outra questão diz respeito ao Pedro. A questão do Pedro e da indenização que a FIFA vai pagar depois de 28 dias,
Provavelmente o Flamengo também vai entrar com um pedido, de acordo com o que traz a Lei Geral do Esporte, para a CBF indenizar o clube pelos 28 dias em que ele não vai poder jogar e que não é indenizado pela FIFA. Isso também pode trazer um aprendizado para os clubes começarem a olhar a nova Lei Geral do Esporte e entender que quando o atleta está na seleção brasileira, a responsabilidade pela integridade física do atleta é da seleção brasileira, inclusive economicamente. Então a gente teve essa semana aí e na semana passada algumas questões muito importantes que estão trazendo uma discussão interna importante dentro da Confederação Brasileira de Futebol também. Perfeito, André. E aí qualquer mudança na lei, qualquer atualização, você volta aqui, por favor. É sempre um prazer. Obrigado, Domitila. Um beijo para ti, para o André, para o PVC. Estou sempre acompanhando vocês. Tchau, tchau. Valeu, André. André, hoje tem o Dia da Transparência no Timão. O que é isso e como isso pode mudar alguma coisa no time, se é que pode mudar alguma coisa? Eu estou ouvindo. Torcedor do Corinthians está assim, ó, amém, até que enfim vem esse Dia da Transparência. Eu conversei com o Augusto Melo antes do jogo contra o Juventude e ele falava da data marcada, sexta-feira, 15h, essa entrevista coletiva que vai ter a participação de todo o grupo de trabalho hoje que o Corinthians tem, né? Que é o grupo de trabalho, inclusive, que o Augusto Melo diz que é um grupo, além de um grupo de trabalho, é um grupo de confiança. Porque lembrando que a diretoria, quando foi montada para 2024, né, para o começo da gestão Augusto Melo, houve um rompimento ali entre ele e o Rubens Gomes, o Rubão, que era o diretor de futebol estatutário. Né? E assim, o que eu ouço muito nos bastidores do Corinthians é que a coisa começou a desandar quando o Augusto Melo queria trazer o executivo de fora e o Rubão não queria, porque ele queria tomar conta do departamento de futebol. Então ali começou um racha, né? E aí teve vários desdobramentos. Hoje, o cara de segurança, o cara de confiança do Augusto Melo é o Fabinho Soldado, que está grande dentro do Corinthians, né? Principalmente depois da vida do Memphis Depay e das contratações e na questão do custo. Então, o que é o Dia da Transparência? Desde o começo da gestão, o Augusto Melo tem feito auditorias. O Augusto Melo tem feito uma varredura em tudo que foi feito nos últimos 16 anos, quando o outro grupo político passou por lá, que tinha André Sanches, que tinha Mário Gobi, que tinha também o Duílio Monteiro Alves, né? Então, assim, todo esse processo do Corinthians da última gestão tem uma varredura, tem uma auditoria e o Augusto Melo tem falado isso em entrevistas e muito no off, ali nas conversas, né? Conversas sem gravar. Vocês vão se surpreender com as coisas que a gente está encontrando aqui no Corinthians. Eu quero acabar com isso, eu quero colocar tudo em pratos limpos, vocês vão ver, vão se surpreender e o trabalho precisa seguir. Não estão deixando eu governar, segundo palavras do Augusto Melo. Então, hoje à tarde, a apresentação dessa transparência do que o Corinthians encontrou, do que a gestão encontrou, eu estou muito curioso para ver. E eu entendo que não só quem cobre o Corinthians no dia a dia, mas também, principalmente, a torcida precisa saber o que o Augusto Melo encontrou, o que o grupo dele encontrou, que é tão grave assim e que a gente vai acompanhar hoje à tarde. PVC, tem um comentário aqui do Daniel Pamplona, que está sempre aqui com a gente, falando assim, opa, dia da transparência numa sexta-feira 13 pode ser um horror. Eu acho que é muito justo o Augusto mostrar tudo que ele acordou das gestões anteriores. É muito perfeito que se faça isso. É muito importante também dizer para onde foi o dinheiro da empresa laranja, do caso da rede social, da VaideBet, do caso VaideBet, que está entregue à Polícia Civil, a Polícia Civil está investigando, daqui a pouco vai explodir o que aconteceu. Mas é muito importante entender, porque já tem gente que sabe por que o dinheiro foi depositado em tal conta e não em outra conta. E isso é muito importante também. Tem questões de todas as gestões anteriores. Tudo que foi possível mostrar, mesmo que tenha crime prescrito no passado, é importante mostrar.
Mas tem uma pergunta desta gestão que também precisa ser respondida. Por que o dinheiro caiu numa empresa laranja, uma empresa que não existia? Tomara que eles respondam a isso também. A gente vai estar acompanhando, obviamente, aqui no UOL, em todas as nossas plataformas. A reunião começa às 13h e a gente volta segunda-feira, às 11 horas da manhã, com você. Eu espero. Muito obrigada pela companhia essa semana, pelas mensagens, pelos likes. E juízo, bebam água. Até segunda-feira.